Seja bem-vindo ao Saúde a Sério. Aqui no nosso espaço, a gente traz informações que você pode confiar, baseadas em ciência, em bom senso e em prática clínica. Eu me chamo Daniel Butros, eu sou médico mastologista, pesquisador e membro fundador do Saúde a Sério. Nossa conversa hoje é super especial, porque eu tenho um conflito de interesse imenso com a nossa entrevistada, porque além do currículo imenso, ela é uma pessoa de um convívio pessoal e que mora no meu coração. A doutora Ah, Graziela Ravassi, educadora física, nutricionista, trabalha com nutrição, professora doutora pela Faculdade de Medicina da USP. A Graziela é pesquisadora do Grupo Flor Azul, do qual eu também tenho a honra de participar, que é um grupo voltado a estudar o estilo de vida em mulheres que trataram de câncer de mama e fora todas as outras linhas de pesquisa que a Graziela tem. Eu não a chamarei de doutora Graziela, porque ela é minha amiga pessoal. Eu chamarei de Grazi e acho que ela vai me chamar de Dani. Então, sim. Grazi, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Dani. É sempre um prazer trocar experiência com você, conviver com você. É uma delícia. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra. As pessoas talvez nem saibam que a gente já até peregrina junto. Então, o nosso Exato. convívio entre famílias é muito grande. Grazi, aqui no Saúde a Sério a gente trata de informações que as pessoas podem confiar. Nesse mundo das redes sociais, onde cada um fala o que quer, Sim, e infelizmente quem escuta não tem discernimento para entender. Será que eu confio? Será que eu não confio? Então, sim. vão surgindo informações que perpetuam e muitas vezes não são informações pertinentes. Eu queria começar uma frase que eu uso inclusive nas minhas aulas, que é uma frase que o alimento seja o seu remédio, que o remédio seja o seu alimento. Faz sentido? Hipócrates acertou quando ela falou isso, quando ele falou isso? Eu acho que Hipócrates acertou, mas dependendo do contexto em que ele é colocado, às vezes ele pode confundir um pouquinho, né? Explique. Vou contextualizar isso. Quando Hipócrates ele fala que seu alimento seja o seu remédio, às vezes eu acho que isso dá margem para você acreditar que um único nutriente ele tem o potencial de curar. Porque quando a gente pensa em remédio, é mais ou menos assim, né? Você tem um único princípio ativo capaz de ter uma solução para um determinado problema, né? E na alimentação é um pouco mais complexo que isso. Porque quando a gente pensa em prevenção de doenças, por exemplo, a gente depende de um contexto alimentar muito mais do que só um nutriente, Perfeito. né? Então, que os alimentos sejam o seu remédio. Ah, aí Exato. faz Então, que sentido. o padrão alimentar, né, o comportamento alimentar seja o seu remédio. Isso é importante. Dentro da ciência robusta, a gente sabe que a alimentação é um pilar fundamental, Sim, desde a medicina do estilo de vida, como em diversos setores da saúde. Mas eu tenho uma impressão que a nossa população é voltada muito ao que o médico fala. E que dentro da equipe multidisciplinar parece que perde um pouco, não o valor, mas que as pessoas confiam mais ou menos. Então, sim, que elas levam muito a sério um remédio que o médico prescreve, sim, mas acabam negligenciando a questão da dieta. Porque sim. eu acho que o brasileiro acho que sabe fazer dieta. Você percebe isso no dia a Sim, dia? muito, né? Muito. Quantos pacientes não chegam já com preconceitos, né? De que aquilo. Eu já recebi paciente falando assim: olha, doutora Grazi, eu quero uma, uma dieta cetogênica. Você faz para mim? Eu falei, mas eu não sei se é a melhor opção para você, né? Para esse no momento que você tá. Então, sim, existe essa dificuldade. E eu acho que é uma questão cultural também, né? A gente sempre foi ensinado a levar muito a sério o medicamento, porque ele era aquela solução para resolver o problema, e a alimentação ela estava muito mais relacionada ao parar em pé e brincar, né? Hum. Sempre foi assim, né? Como você não vai comer, como é que você vai parar em pé? Como é que você vai, né? Então, e a gente sempre teve acostumado, eu acho que a consumir produtos mais práticos, à medida que ah, o nosso estilo de vida e essa necessidade sempre de trabalhar mais foi deixando as coisas mais A práticas. gente foi deixando a indústria entrar. É, Tá? é, Faz sentido. Até eu acredito que até nesse caminho da comida industrializada,
é que a gente começa a conviver com algo que é muito comum hoje, que é a obesidade, né? É, é. Então, isso foi uma consequência, É, né? Desse maior trabalho. Acho que até a gente pode até extrapolar isso um pouquinho. A mulher hoje trabalha mais, ela também tem uma participação importante saída de casa. saída de casa. Então, tudo tem que ficar mais prático. Tá. Então, aí aumenta o consumo. É a lasanha de congelada, lá do supermercado, né? Eu costumo pensar assim, né? Tem diversas doenças que ocorrem hoje e cada vez mais prevalentes. Então, as Uhum, pessoas hoje têm doenças com mais prevalência do que tinham antes. Por exemplo, doenças oncológicas. E quando a gente pensa nisso, é como se a gente estivesse pensando lá em cima, lá a ponta do iceberg. Mas costumo pensar na base nele, né? sim, Inflamação, sim, geralmente correlacionada à obesidade, sim, e daí desencadeando uma série de processos. sim. Nessa linha da obesidade, eu tenho a impressão cultural que os homens se preocupam menos e que as mulheres se Se preocupam preocupa muito, muito por muito questões mais. estéticas. Sim, E daí surgem regimes milagrosos, dietas milagrosas que querem salvar aquele shape, aquele peso em sim, questão de um mês, 2 meses, para poder entrar na roupa do Réveillon, para poder sim, ir para a festa do casamento. sim, Entrando nessa linha da obesidade, eu queria muito levar essa nossa conversa sim, em cima de obesidade. Então, eu queria trazer a obesidade na mulher na menopausa, obesidade pós-câncer, que é a sua especialidade, nutricionista oncológica. Queria trazer tratamento de obesidade com as canetas. Então, todo esse sentido. Mas antes sim, disso, queria saber se faz sentido essas dietas, esses regimes que as pessoas intitulam com baixa carga calórica. sim, Eu queria entender sim. o que que a ciência fala disso. Esse radicalismo, eu acho que já é o primeiro ponto para dar errado, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença complexa e ela é recidivante, né? Então você tem uma série de mecanismos fisiológicos no organismo já construídos para aquela situação de obesidade, como a inflamação, por exemplo, Tá? né? Então, muitas vezes, quando a gente propõe uma dieta radical, que normalmente exclui um grupo de nutrientes, né? Ou ela exclui alguns micronutrientes, o que acontece é que muitas vezes a gente até acaba alimentando um pouquinho essa inflamação. Então, por um período de tempo curto, você tem uma perda de peso momentânea, mas o organismo ele se encarrega de criar novas estratégias para recuperar aquele peso, Ou seja, você perde peso e perde saúde. perde peso e perde saúde, né? Perde peso, músculo Você falou sobre o principalmente. conhecimento dos nutrientes, né? De uma maneira leiga agora, para que eu possa entender e para que quem nos assiste possa entender. O que são os nutrientes? Como é que a gente divide esses nutrientes dentro da nutrição? É para que as pessoas entendam o que que é uma coisa e o que que é outra. A gente pode dividir basicamente em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes compreendem os carboidratos, que são, quais são as fontes de carboidratos? Pães, macarrão, batata, né? Os carboidratos, os lipídios, as gorduras, então fontes de gorduras, manteiga, abacate, óleo vegetal, né? Mas essas gorduras podem dividir em boas e ruins. Em boas e ruins, dependendo do contexto. Ah, tá. Tá? E proteína. Nós temos as proteínas de origem animal e de origem vegetal. As de origem animal, carne, leite, ovos. As de origem vegetal, as leguminosas, feijões, grão de bico, lentilha, né? Então, esses são os macronutrientes. Cada grupo tem uma função básica no corpo. Carboidrato, basicamente, ele é uma fonte energética super importante. Não dá para ficar sem. Não dá para ficar sem. É porque eu escuto falar que quem quer perder peso tem que cortar carboidrato. Mas não dá para ficar sem. O que a gente pode fazer, dependendo da situação clínica de quem é o paciente, é mudar a proporção dos macronutrientes, né? Então, dependendo da situação, você pode, numa estratégia alimentar, reduzir um pouco a quantidade de carboidrato, aumentar um pouco a quantidade de proteína e gordura. Então, você pode brincar um pouquinho com os macronutrientes para você atingir um determinado objetivo. Eu acho interessante essa questão de brincar com os macronutrientes, que eu fico pensando aqui, né? Todo mundo precisa de uma nutricionista? Ou se a gente tiver uma boa educação nutricional, a gente consegue fazer as nossas próprias escolhas e não depender do profissional? Acho que é uma Boa pergunta que todo mundo fala pergunta. assim: todo mundo precisa ir ao nutricionista? Boa pergunta. Como,
Queria entender É, isso. eu acho assim, eu acho que em alguma fase da vida você vai precisar de uma nutricionista, porque sempre é importante você ter um contexto saudável. O que que é o contexto saudável? É o clássico, né? Consuma alimentos in natura, vá fazer as suas compras na feira ou no hortifruti. Então, desembale, descasque mais e desembale menos. É o Essa clássico. frase é Então, essa maravilhosa, frase né? é. Essa frase, eu quero só focar nessa frase, é ali que eu falo, né? Ela parece lúdica, né? Parece que a gente tá conversando com criança, né? É, Mas não, mas você precisa entender que essa frase desembale menos, descasque mais, por si só, e tem uma outra que pode acoplar, né? Que na medicina do estilo de vida, a geladeira é cheia e a despensa é vazia. é, 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 são duas frases tão infantis, é, mas de uma maneira ou de outra elas trazem tanta saúde, é, porque tudo aquilo que você desembala, alguém embalou. é, Esse alguém geralmente é uma pequena ou uma grande indústria, um pequeno ou um grande comércio. é. Aquilo que você conserva dentro da sua despensa tem conservante. Então alguém Uhum, introduziu, existe química, existe indústria ali. é. E é isso que vai prejudicando a saúde aos É poucos, isso que né? vai prejudicando. Hoje em dia a gente vive mais, né? Então o nosso tempo de vida aumentou comparado a anos atrás, e nós somos expostos a muitos fatores que estão associados ao desenvolvimento de doenças, né? Então a gente tem uma exposição maior ao longo da vida e você tem cada vez menos proteção a esses fatores para ter Não dá para viver saúde. sem a indústria, mas a gente pode Não, evitar, exato. né? Pode reduzir bastante. Então, é assim, você vai precisar, a gente precisa de uma nutri. Se você tiver um contexto saudável, você vai lidar com os obstáculos da longevidade com maior facilidade. Em algum momento, você vai precisar, por quê? Porque, por exemplo, para a gente tratar a menopausa, ela aparece de um jeito para cada pessoa. Então, tem gente que sente mais fogacho, menos fogacho. Tem gente que tem mais prejuízo cognitivo, Você sabe que você né? está tocando no assunto que começa a crescer a audiência a partir de agora, né? Exato. Menopausa. Menopausa, Esse, é. esse é um assunto de Não, interesse. 40 a mais é o que tá bombando. Então, então vamos debruçar um pouquinho sobre menopausa, Sim, já que a Graziela falou de menopausa. Fase difícil da vida da mulher, muito. né? Então você tinha o estrogênio, hoje você não tem mais o estrogênio, e com Exato. isso uma série de mudanças cognitivas, Aham. comportamentais, Uhum. corporais, metabólicas, físicas, e a vida da mulher vira um problema. Vira um problema. A nutrição, ela é valiosa na menopausa. Primordial na menopausa, né? Porque a gente pode, Você escutou? Repete ali, a nutrição é fala. a nutrição, gente, é primordial na obesidade. Pode reduzir ou até eliminar. Na obesidade ou na Não, menopausa? não, na menopausa, é. A nutrição, peraí, vou falar de novo. Então vai falar de novo? A nutrição, ela é primordial na menopausa. Então eu quero que agora você puxou a responsabilidade, agora você vai ter que Agora eu vou sustentar ter que explicar. cientificamente, porque o Saúde é sério, a gente precisa comprovar o que a gente está falando. Exatamente. Eu sou um estudioso da menopausa e a gente sabe que é uma fase complicada, as mulheres vão ganhar peso, isso é Sim, fisiológico, não é comportamental, é. também é comportamental, mas independente de você querer ou não, o ganho de peso ele existe. E você começa a ter diminuição de massa muscular, Uhum. aumento de massa gordurosa e Sim, geralmente essa gordura depositada aqui em barriga e sim, quadril, sim, né? Aquela. E existe um grande problema da gordura da barriga, porque ela é sinônimo de gordura visceral, que é sim. igual a inflamação, que é igual ao Inflamação. aumento de risco para doenças e diminuição da longevidade. Sim. Perfeito. Então a mulher perde músculo, ganha gordura. Junto com tudo isso, ela tem calores, Aham. ela tem brain fog, que é aquela névoa mental, ela vai Uhum. falar, e o que que eu ia Que era falar? Falta mesmo? palavra. É. Então eu quero que você agora traga a nutrição nesse contexto. A nutrição é fundamental. Então, se a gente pensar que nessa fase da menopausa a gente tem um desequilíbrio muito importante, então não só a queda do estrogênio, mas também a metabolização de formas diferentes do estrogênio, Hum. né? Se essa mulher, então vamos começar, eu vou chamar, como eu tinha falado da obesidade, vou puxar um ganchinho para a obesidade. Se essa mulher ela apresenta obesidade e ela começa a entrar no climatério, veja, o tecido adiposo, ele contém enzimas que aumentam a produção de estrogênio. Tá.
Só que não é um estrogênio que... É um estrogênio que tem muito mais toxicidade, ele tem papel carcinogênico, Hum. então ele começa a contribuir para uma desregulação maior ainda desse metabolismo da mulher. Então ela tem mais facilidade, menos facilidade de perder peso, ela tem mais facilidade para adquirir doenças. E como é que eu entro com a nutrição? Primeiro, ajudando a controlar o peso. Não é uma tarefa fácil? Não. Depois a gente pode até falar do uso É dos. praticamente impossível, É, mas é uma base fundamental. mas é uma base É fundamental. O obrigatório. Esse é um obrigatório passo até é o fundamental. passo fundamental, para até você responder às diferentes opções terapêuticas Então vamos lá, de médicas. maneira prática. Vamos pensar sobre diferentes aspectos e sintomas. Primeiro, pensando nessa diminuição de massa muscular e aumento de massa gordurosa. Essa mulher ela precisa se alimentar de que jeito? Tem que ter essa dieta que a gente fala, desembale menos, descasque mais produtos in natura. Cuidado, tem que ter cuidado com produtos ultraprocessados, muita fritura, embutidos. Então, são alimentos que precisa proibir 100%? Não, mas precisa reduzir E drasticamente. aquele docinho todo dia? Ai, Tem doutor, problema. nossa, eu acordo, depois do almoço eu não aguento. Eu vou, pego um docinho, mas é só um pouquinho no final do mês comer Comeu, um quilo exato, de 1 quilo de. rapadura. Isso, Tá, exatamente. queria, porque assim, né? A gente Ah, você tocou num ponto a gente tá importante. dando risada, mas o que acontece é que essa busca principalmente na menopausa, essa busca pelo docinho, Uhum, pelo ultraprocessado, pelo uhum. gorduroso, pelo pão, não é só comportamental. Pelo palatável, É né? pelo Aquela coisa. palatável, mas tem tem algumas coisas Tem, envolvidas. tem. Ela não dorme. É, Quem não tem. dorme, acorda com busca de alimentos. Exato. Por quê? Porque ela não teve todos os seus ciclos de eixo hormonal É, concluídos, e daí ela começa a fazer busca para sobrevivência. Quando você quer exatamente. sobreviver, você vai buscar coisas calóricas. É, Junto com tudo isso, ela, como a gente já falou, ela está mais obesa. sim, Então a obesidade tem a que a gente chama de apetite hedônico. é. O seu cérebro funciona com a busca desses alimentos. É complicado, né? É Porque não é culpa da complicado. mulher. Não, e tem outra coisa também, as deficiências nutricionais. Então, muitas vezes, essas mulheres com aumento de peso ainda, se tiver sobrepeso, obesidade, é mais característico ainda as deficiências nutricionais, que muitas vezes são silenciosas. Você é difícil a mulher perceber ou não sai claramente no exame de sangue que ela tem deficiência de complexo B, por exemplo, né? Pronto. Uma B2, uma B3, Tá. sabe? Uma B6, que é importante para formação de neurotransmissores, que tem relação com sono, Que tem né? relação com o brain fog. Com brain fog, né? Então, assim, essa falta de vitaminas também promove uma deficiência na produção de energia. Então, a busca que é sinalizada no cérebro é por coisas calóricas, que é na tentativa de você suprir uma falta energética, entende? Mas a alimentação por si só, dos alimentos que a gente acha no mercado, elas vão suprir tudo isso? Ah, é difícil. É difícil, é bem difícil você suprir tudo isso, porque a gente tem diferentes demandas energéticas ao longo do dia, né? A gente é caracterizado por um nível de trabalho muito alto. Hoje em dia é normal a gente falar assim: nossa, não dormi super pouco porque eu fiquei trabalhando. É Passou ou a ser não é? normal. Passou a ser normal. Então, às vezes a gente pega um pratinho de comida, coloca lá um pouquinho de alface, tomate, e acha que tem um monte de vitamina e mineral. Não tem. Então falta. É muito difícil suprir, sim. Monta um prato de uma mulher na menopausa. Eu quero colocar um caso clínico. Uma mulher Tá. que entra na menopausa, ela tinha um sobrepeso, um IMC de 27, 28, e ela ganha em 2, 3 anos, ela ganha 8 quilos. Diminuição de atividade física, aumento de ingesta calórica, tudo aquilo que a gente sabe da menopausa. Monta um prato para ela. Vou montar um pratinho para ela. Monta um café da manhã primeiro, começa. Cafezinho da manhã? É, Ó, na fase de menopausa é uma fase onde a gente pode, então que eu falei, né, de brincar com os macronutrientes. tá. Como é uma fase que está muito associada a ganho de peso, a mulher se sentir inchada, né? A gente costuma controlar um pouquinho a quantidade de carboidrato nessa situação, Tá. tá? Diferente da prática esportiva, né? Não, ela não tá treinando, Então, não está sedentária. treinando, Tá. Então, um cafezinho da manhã é muito legal. 2 ovinhos, básico, né?
Anota. 2 ovinhos. 2 ovinhos, pode ser mexido, pode não. Tá. Aí a gente quer aumentar um pouquinho a proteína dessa mulher, Tá. porque ajuda também na sensação de fome e saciedade. Proteína tira fome. É. Ok. Dá mais saciedade. Aí a gente coloca, além desses 2 ovinhos, mais umas 2 colheres de sopa de cottage, que é um queijinho que tem baixa gordura, tem uma quantidade de proteína legal. Tá. 2 ovos, 2 colheres de cottage. Aí a gente pode pensar num carboidrato de boa qualidade. Então, a gente pode pensar em ou aveia, ou um pãozinho integral, que às vezes é fácil, uma panquequinha integral que é fácil fazer em casa. Não é fácil, tá? Vocês colocam como se tudo. É uma panquequinha integral. Não é fácil de fazer. É só misturar. Não é tão simples assim. Eles falam que é fácil, eu fui tentar fazer, é complicadíssimo. Mas tudo bem. Às vezes dá pra jogar aveia. Eu quero ser prático. Tá, Dá pra jogar aveia ali. dá pra jogar aveia, dá pra pegar uma banana. Dá pra pegar uma banana. Uma banana, então assim, a fruta é uma excelente fonte de carboidrato também de manhã. O que não quer dizer que você possa comer quanto você quiser. Não. Essa é uma questão importante. É por isso que eu falo que a nutrição ela é muito rica, porque eu tô fazendo dieta, eu só tô comendo fruta. Então talvez você tá se boicotando, não é? Tá, com certeza. E assim, é muito mais fácil a gente comer fontes de carboidrato. Sim. Então, é um monte de fruta, é o bolinho saudável, é a panquequinha saudável. É a tapioca. Entendeu? É a tapioca. Imagina, 2 colheres de sopa de tapioca é o equivalente a um pão francês. Meu Deus! E o que é comum? Vou fazer uma tapioca. Tô light, cortei pão. Isso. Faço uma tapioca, 2 Isso. colheres já bateu um pão. Já. Entendeu? É. Perfeito. Então o café da manhã a gente vai basear em ovo, um queijo cottage, uma banana, uma aveia e um café. Um café. E aí, pensando em saúde da mulher, na menopausa, o que é interessante? A gente colocar também nutrientes que imitem a ação, mesmo que fraca, a ação do estrógeno. Isso. Quais são? Sementes, por exemplo. Então a gente entra com semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora. É muito legal para Elas vão trazendo pequenas quantidades de nutrientes que podem simular uma ação hormonal. Sendo natural. Sendo natural, né? Não vai atingir. Não. Mas ajuda. Mas ajuda. Ajuda de que jeito? Eu acho que a forma que mais ajuda, intestino. Intestino, por quê? Porque a gente começa a criar um ambiente no intestino, como existem bactérias que participam do metabolismo eficiente do estrógeno, ou seja, ele ajuda na excreção de estrona, Sim. né? Ajuda a excretar metabólitos tóxicos do estrogênio. Então a gente vai criando no intestino um perfil bacteriano que começa a te ajudar nesse cenário da menopausa, né? Quais são os sinais do dia a dia que a gente tem para saber que o intestino não está funcionando bem? Porque eu entendo que o intestino é a base do seu corpo, porque tudo que você come será absorvido e reabsorvido por lá. E é muito negligenciado, porque as pessoas não sabem como anda o seu intestino. De maneira prática, para as pessoas entenderem, como que eu sei que a coisa não anda bem com o meu intestino? Primeira coisa, até eu não gosto de falar, tá? Não, por favor, fala. Mas tem que falar. Tem que olhar o cocô. Tem que olhar o cocô. Tem. Então, porque existem formas mas isso é do importante. cocô, né? Então, e assim, tem muita gente que não gosta de olhar o cocô. Então tem formas. Se ele tá muito bolinha, né? Muito bolinha, sente que não esvaziou o intestino totalmente. Então, isso são sinais que a gente precisa ter uma atenção maior. Bolinhas, intestino preso, a gente chama de síbalas, que são aquelas bolinhas que parecem um cocô de cabrito, assim. Cocôzinho de cabrito. Ou seja, tem coisa errada. Tem, né? Falta fibra. Ou falta fibra, ou falta água, né? Tá, e daí quais são os outros formatos? Tem outros formatos. Então, se ele tiver tipo banana, assim, que você sente que é um negócio mais fluido na hora de sair, tá? Mais adequado. Aí tem os mais pastosos. As fezes pastosas. É porque provavelmente tem algum processo de desbiose ali. E a desbiose ela pode estar inserida em ambos. Tá, dos dois lados. Dos dois lados, né? O desequilíbrio, porque a desbiose ela é um desequilíbrio só. A gente só não sabe qual que é, né? Resumindo o assunto sobre o aspecto das fezes. Isso muito amolecidas ou muito secas e presas, há alguma coisa alterada ali. O ideal são fezes que têm um formato
e que te dê aquela sensação depois que você evacua que você que tá com você o tá assim, intestino. Tá, tá perfeito. leve, já, saiu, não tô esperando mais, Tá. né? Em relação aos flatos, Então, aí também depende do cheiro. Então, quando tá um cheiro muito forte, isso pode ter a ver eh, com o aumento de bactéria que metaboliza muita proteína, o excesso de proteína de origem animal. Então, a gente tem alguns indícios, isso é né? muito interessante. As pessoas fogem, obviamente, desses temas porque são temas que parece que geram constrangimentos. É, Mas a ciência fala, é. então, que a quantidade de gases, o cheiro dos gases, né, Uhum, dos flatos, uhum. o formato das suas fezes, a É. quantidade, tudo isso fala a favor de como anda o seu intestino. Exato. E é muito comum a gente escutar, principalmente das mulheres, né? Não, mas eu sempre fui mais constipada. Hum, Tá, mas você foi e agora a gente já sabe que isso pode ser um sinalzinho de alerta, tá. né? Porque imagina uma mulher mais constipada. Ela fica mais tempo ali com o bolo fecal no intestino, as bactérias ficam lá trabalhando, células, muita toxina circulante. Então, isso vai mudando ali o ambiente intestinal, isso vai para o. Olha, o primeiro órgão que recebe informações intestinais é o fígado. E ali, o fígado é um dos nossos órgãos principais de detoxificação. Quartel-general. Ele é super importante, não é só ele, o intestino também faz isso, mas fica ali, intestino e fígado muito expostos a toxinas, isso vai mudando todo o metabolismo de hormônios, então isso impacta no metabolismo de estrogênio. Você falou sobre o intestino e o metabolismo de estrogênio, né? Tem um conceito que chama estroboloma, O que é estroboloma. importante. Muito. Explica para É. as pessoas O como é que funciona. estroboloma, ele é caracterizado por um conjunto de bactérias que tem uma enzima que chama beta-glucuronidase. Essa enzima, ela é capaz de pegar um estrogênio que deveria ser excretado, então eliminado daquele corpo, e ele reativa esse estrogênio e essa mulher reabsorve esse estrogênio e fica exposta a níveis mais altos de estrogênio. Mas Interessante. isso é interessante porque isso pode acontecer com um estrogênio que tem uma forma química que é mais tóxica. Ou seja, aquilo que era para sair do seu corpo não sai por conta da qualidade e da saúde do seu É, intestino. exatamente. Tanto é que essa descoberta ela foi muito legal porque antigamente se achava que se uma mulher com câncer de mama consumisse alimentos com fitoestrógenos, Hum, isso aumentaria o risco de câncer de mama. E hoje a gente sabe que não, que uma mulher que consome os fitoestrógenos, depois a gente fala quais alimentos têm os fitoestrógenos, que consome os fitoestrógenos, ela consegue ter um intestino melhor para excretar melhor o estrogênio e você ainda contribui com uma terapia hormonal, por exemplo, no câncer de interessante, né? mama, né? Ou seja, a nutrição conectada com toda a questão hormonal, metabólica dessa mulher. É, A gente falou do café da manhã. As grandes refeições agora, almoço e jantar de uma mulher na menopausa que tem um sobrepeso. Como que a gente monta esse prato de maneira prática? esse prato ele pode ter aquele prato básico: arroz, feijão, uma carne magra, metade do prato salada. Então, não adianta vir assim, ai, dois brócolis, já recebi foto assim, dois brócolizinhos e um tomate. Tá. Não, então, se puder enriquecer, pelo menos três tipos de verdura no prato, né? Então, ter folha, ter cenoura, tomate, palmito. Então, o quanto mais enriquecer, melhor, Tá. né? E aí tem um ponto. Esse prato ele é super saudável, mas a gente também precisa tomar cuidado com o quanto de arroz e É feijão isso que você, coloca. você falou, arroz, feijão, metade do prato, ele pode crescer para cima. Então, Exatamente. então, essa medida tem que ser quantificada. Tem que ser O quantificada. quanto de Então, arroz. Eu preciso abrir uma situação. A Grazi é a minha nutricionista. Eu fiz essa pergunta para ver se eu consigo furar a minha dieta. Porque ela passou para mim uma dieta com 25 gramas de arroz. Quando eu olhei aquilo, eu achei, falei, meu Deus, como é que eu vou passar fome? Só que no final das contas você não passa, por quê? não Você tem passa. 25 gramas de arroz. Daí você tem 80 gramas de feijão. Exato. Daí você tem um monte de proteína. É. Daí você tem um monte de salada. No final das contas, o seu prato é maravilhoso, É, você fica saciado exato. e aquilo que geralmente o brasileiro faz, que é começar pelo arroz, que já faz aquela base,
Não precisa. Não precisa, não precisa. Então, quando você põe, isso a gente chama de estratégia, né? É uma estratégia. Então, para você, por exemplo, o que que a gente faz no seu prato? O fato da gente colocar mais o feijão do que arroz, né? A proteína da carninha magra e a salada, ela te dá muito suporte para a sua saúde masculina, né? O feijão, ele é uma fonte de proteína maravilhosa, mas ele Tá. também tem fito-hormônios ali que vão te ajudar no intestino melhor, no metabolismo melhor dos hormônios, produção de energia, Tudo né? é ciência. Tudo é ciência. Tudo é ciência. Então, falando sobre saúde a sério, provavelmente você tenha algumas bases do seu conhecimento de nutrição que são culturais, familiares, Sim, mas que não tem base científica. é. Precisa da nutricionista, do nutricionista. Nós estamos, a gente vive uma era hoje onde a gente começa a tratar a obesidade de maneira eficaz. Nunca houve essa época, né? Sempre o tratamento para Sim, obesidade sempre foi tratamento que tinha efeitos colaterais grandes, alteração do ritmo intestinal, do tipo de fezes, gordurosa, tudo aquilo. Não era é. fácil perder peso e hoje a gente sabe que se tornou uma estratégia possível. Eu acho que em décadas só vai haver obeso na Terra, talvez por Sim, impossibilidade de usar sim. medicações, né? Só que nem tudo é assim, não é só não é usar uma caneta e perder peso, né? É exatamente. Eu queria entender, dentro da era GLP-1, dentro da era GIP, ou seja, dentro da era das canetas, como que a nutrição entra? Ela entra como eu acho que para fornecer estrutura. Então, com uma base alimentar adequada, você consegue responder melhor a qualquer tratamento, né? Inclusive as canetinhas, que é. Vou te dar um exemplo prático. Eu já tive uma paciente que, antes de começar a usar esses análogos de GLP-1, ela estava com muitas deficiências nutricionais. Então, ela tinha B12 baixa, ela tinha vitamina D baixa. Os sintomas da menopausa eram assim, né, bem intensos. Então, tomava medicamento para dormir. E antes de usar a caneta, a gente teve a oportunidade de ir corrigindo essas deficiências. Esse é um bom momento para a gente entrar com suplementação também. Vamos lá. Então, vamos falar sobre suplementação dentro do cenário das canetas, dos análogos. Sim, Tá. Como é que suplementa? basicamente, quando é que a gente usa suplementação? Quando eu quero resgatar funções fisiológicas que podem ser perdidas por alguma situação clínica, né? Então, por exemplo, essa minha paciente com uma vitamina B12 baixa, ela tem muito mais o brain fog, né? A Sim, névoa névoa mental. mental. Quase que eu tive agora, né? É. Ah, mas você não tem 40 anos ainda. Não, não. Então, ela tem muito mais chance de ter essa névoa mental se eu não corrigir essa deficiência nutricional, né? Então, eu corrijo essa deficiência nutricional, uma vitamina D baixa também, eu corrijo via suplementação é muito mais rápido para a gente corrigir. Tá, nem sempre a dieta vai trazer. Nem sempre ela vai trazer, às vezes até no tempo, Tá, que né? você precisa. No tempo que eu preciso para ela começar a usar o medicamento. Porque o medicamento, ele vai ter efeitos, ele pode ter efeitos colaterais, que podem ser exacerbados pelas deficiências nutricionais. Então, para que eu vou deixar essa paciente? Tem que ser uma simbiose, né? Tem que ser uma simbiose. Para que eu vou deixar ela experimentar um possível efeito colateral se eu já posso corrigir deficiência nutricional antes? Tá. Qual que é o produto, assim, o uso das canetas, eles fazem o que a população quer, né? Que é olhar a balança. Sim, Você vai perder peso, né? Você usa a caneta, você perde peso. Mas nem sempre você vai perder peso de maneira saudável, né? O sim, que que acontece no corpo da pessoa quando ela fala assim: eu não vou treinar, eu vou comer o que eu quiser e eu vou fazer o meu regime e eu vou usar caneta? Ela vai perder peso. vai perder Tá, peso, vai mas de subir que na maneira? balança, é O que muito que de acaba massa acontecendo? muscular, né? Acaba perdendo músculo. Músculo, músculo. E isso é tão importante porque a massa muscular ela é o determinante da nossa longevidade, né? No modo como nós queremos Essa envelhecer. frase é uma frase que a gente precisa se debruçar de maneira de saúde a séria. Massa muscular é sinônimo de longevidade. É, Se você tem
músculo você vive, se você não tem, você antecipa o seu tempo de vida. Porque a gente precisa de músculo para nos mover, a gente precisa de músculo como um órgão metabólico Exato. e as canetas te faz perder músculo. Se elas forem usadas como única alternativa, Como né? é que ganha músculo? Como é que a gente combate a perda muscular do uso das canetas? Com uma alimentação saudável, equilibrada. Então, esse é um momento importante também para você ir no nutricionista, porque ele vai calcular para você uma alimentação de acordo com a sua demanda, né? Também é uma fase onde a gente precisa priorizar alguns nutrientes, né? Então, precisa priorizar a proteína. Tá, fala sobre priorizar proteína. Porque eu acho que as pessoas comem muito pouca proteína, elas acham, principalmente mulheres. Eu percebo que, eu Sim, como um franguinho, é, eu como um peixinho. é. Uma mulher de 75 quilos que iniciou atividade física, quanto de proteína por dia ela tem que comer? A gente tem um cálculozinho, tá? Isso. Que é uma média para uma pessoa que está em uso das canetas, cerca de 1,8 até 2 gramas de proteína por quilograma por dia. A gente Então, pode fazer uma continha aqui, quer? então vamos debruçar, porque isso não é simples. Presta atenção. Uma mulher de 75 quilos que vai iniciar o uso de caneta, que vai perder músculo por conta da caneta. Ela começa a fazer atividade física de ganho de massa muscular e precisa de uma dieta à base de proteína. A doutora Graziella está falando. Precisa, Então, precisa a ter. Graziella está falando que tem que ser 1,8 gramas Pelo de menos proteína por por quilo por quilograma de dia. peso por Quanto que dia. dá? Dá cerca de 135 gramas de proteína por dia. Tá. E daí a dona Maria, que está nos ouvindo, fala assim: ué, 135 gramas de proteína por dia é fácil. Eu pego um bife de frango que pesa Sem... 135 gramas e como. Como? Não é assim, né? Não, Como não. que funciona a questão da proteína? É porque a proteína, ela tá dentro lá da carne, por exemplo, né? Então, um frango de 100 gramas, ele chega a ter 35 gramas de proteína, dentro de 100 gramas de Vocês frango. estão entendendo? Que um bife de 100 gramas de frango tem 35 gramas de É, proteína. é. Então, chegar naqueles 135 gramas não é fácil. Não é fácil, ainda mais, né, quando a gente vai envelhecendo, a proteína, ela também, a gente perde essa capacidade ótima de digestão de proteína, por N motivos, né? Às vezes por um excesso de medicamentos, hipocloridria no estômago, e aí você vai deixando de comer uma quantidade muito boa de proteína. Fala de uma maneira bem clara aqui, né? Quantos gramas de proteína tem um ovo? 6 gramas de proteína, 6 gramas. Quantos gramas de proteína tem um bifinho de 100 gramas de frango? 35 gramas. 35. E de peixe? 30, mais ou menos, 25, 30. Carne vermelha também. Carne vermelha é 35. Ou seja, a carne que a gente consome tem mais ou menos um terço do seu peso de proteína. É, exato, Gostou? gostei, Raciocínio rápido, né? eu que O, demorei. o ovo tem 6 gramas. É, E daí, às vezes, a gente vai precisar suplementar proteína aí e muitas vezes a gente usa suplementação com esse intuito de atingir essa quantidade de proteína, né, por dia, por dia. que é o Então, famoso whey protein. o whey, e aí, porque um scoop de whey, uma colher medida de whey já te dá cerca de 25 gramas de proteína. As pessoas Então, acham que o whey protein é para quem é atleta. não, muito pelo contrário, né? Ela pode, na verdade, ele é um complemento. Então, para nos ajudar a chegar nesse objetivo proteico, Precisa comer proteína. precisa, Precisa bater meta de proteína. precisa, Quem precisa. faz o cálculo da proteína é a nutricionista. É, Pronto. É isso. é isso. Quem usa caneta precisa consumir proteína. Precisa consumir proteína. Esse é um ponto muito importante. Depois, claro, quando a gente pensa assim em massa muscular, a gente pode colocar proteína lá no topo, importante. Não pode fazer essas dietas que às vezes você tira o carboidrato, porque daí é uma oportunidade, você perde a fome mesmo, né, quando está usando os análogos. Então, tem gente que tira o carboidrato, aí isso dificulta também o aumento de massa muscular. Olha, Porque você perde, daí você começa a dificultar uma sinalização anabólica eficiente. entendi.
Então não Tem que ter o pode, carboidrato. tem que ter. E aí, é por isso que a gente brinca com a proporção, né? Na sua, por exemplo, que tem os 25 gramas de arroz, mas tem feijão, que também é uma fonte de carboidrato, mas não é só de carboidrato, tem uma fonte proteica também importante, Entendi. né? Que vai ajudando a você a bater essa meta de proteína. Então é o franguinho ou é a carne, junto com o feijão. Então eu não tenho mais 35 gramas ali de proteína. Já tem um pouco Então mais por já conta tem um pouco do mais. feijão. Então pode chegar ali 45 gramas de Tá. proteína numa refeição, né? A mulher que entra na menopausa começa um quadro de obesidade. Só com a medicina do estilo de vida, que é as duas bases primordiais, né, que é dieta e atividade física. Difícil perder peso, né, Grazi? Muito, muito difícil, muito. Mesmo que ela vire uma atleta, debruce sobre isso, Olha, é é difícil, né? difícil, é difícil. Eu acho que assim, ó, quanto mais eu estudo fisiologia e bioquímica, mais a gente entende o quanto, quando você começa a esvaziar as celulinhas de gordura, né, ou os sinais que o corpo recebe para você restabelecer, sabe, para você retomar esse peso, preencher um local vazio. Sim, Então, é muito difícil. mas é Então, fundamental. é fundamental, né? Se quer viver mais, tem que emagrecer, tem que controlar o peso. Composição corporal. Mulher na menopausa precisa, quando quiser enfrentar a obesidade, começar primeiro com a medicina do estilo de vida. Precisa. Dieta, atividade física e com isso os outros 4 pilares, que nós teremos um programa do Saúde a Sério só sobre medicina do estilo de vida, tenham calma. E daí, baseado nisso, ela começa a fazer atividade física, ela começa a fazer musculação, spinning, corrida, ela come pouco, ela olha na balança, 2 quilos. É, Daí é, ela espirrou no final de semana, ganhou os ganhou os dois, dois, exato. não é? É, Daí entram as canetas. é. Então, a associação da medicina do estilo de vida com as canetas é fundamental. Eu acho que é revolucionário para o tratamento da É obesidade. vencedor. Sem dúvida. Nossa, essa combinação é sucesso, Que legal. sucesso. E eu acho que é legal também porque durante o tratamento das canetas, é, é uma janela de oportunidades, porque como você reduz um pouco aquela ansiedade, né, de talvez você descontar algumas coisas na comida, então ela começa a ter mais consciência nas escolhas. Então é uma oportunidade para você começar a mudar hábito É porque, também. na verdade, a caneta tira a compulsão, É, né? Só fazendo um resumo do que a gente é, está falando, vamos falar sobre. Existem vários tipos de canetas, né? Eu gosto muito da tirzepatida, sim, atualmente. Logo, sim, logo eu ela vai também ficar para acho. trás, mas por enquanto eu acho que É, ela sobressai, você concorda? sem dúvida. É a droga, É, é a é. tirzepatida. É a tirzepatida, inclusive para os benefícios metabólicos, né? Os Sim. benefícios metabólicos dela superam os outros, né? A tirzepatida Análogos. ela é uma droga que é uma molécula só, mas tem dupla ação. Ela tem ação análogo de GLP-1, que é igual a semaglutida, e ela tem uma ação análogo de GIP, peptídeo inibidor gástrico. E como é que ela age? Ela age diminuindo o tempo de esvaziamento gástrico. Sim, Então não adianta comer muito, né? Porque senão vai ser sim, difícil de esvaziar. é, E essa diminuição do tempo de esvaziamento aumenta a saciedade, ou seja, diminui a fome. Ela age aumentando a sensibilidade à insulina. Ela age no sistema nervoso central. Isso que é o mais legal. Sabe é. aquela compulsão que você tem por chocolate, por sonho de padaria? Sabe aquele sonho de padaria? Açúcar granulado por cima, que tem um creminho dentro? Creminho dentro. Sabe? Aham, A creme de confeiteiro. a pessoa não quer mais comer, É, porque ela não vê mais sentido, ela não tem mais é, essa busca. é. Isso é muito legal, porque daí Muito. possibilita que ela busque bons alimentos. Exatamente, é mais fácil. E aí, e eu acho que dá o tempo dela ir se habituando a isso, né? Porque ela precisa se acostumar a essa nova rotina. E Conforme ela vai perdendo peso, a dieta vai mudando? vai mudando, vai mudando, vai mudando. Porque sempre, assim como o ajuste das doses, né? Então, a gente tem que encontrar sempre um equilíbrio para aquele objetivo final, que é, lógico, a perda de peso saudável, Uhum. né, com preservação de músculo. Então, sempre, às vezes, no começo, existe uma adaptação para a gente entender como é que funciona esse metabolismo, né? Tá. Como é que a gente faz para segurar mais massa muscular, se a gente pode mudar a proporção dos nutrientes. Muitas vezes elas se empolgam no meio do tratamento, aumenta a atividade física, e aí a gente começa a mudar um pouquinho a utilização dos carboidratos, por exemplo, das vitaminas,
né? O que você quer dizer é o seguinte, conforme as doses vão aumentando, a dieta também precisa ir se E adaptando. se adaptando. Então, a nutricionista, ela é durante todo o tratamento da caneta. É durante todo o tratamento. Olha só que caso interessante. Conta. Eu tive a oportunidade de cuidar de uma paciente super especial, mas durante o uso da caneta, eu aproveitei para aumentar a ingestão alimentar dela, porque antes ela comia muito pouquinho por causa desse medo de que ela não conseguia emagrecer. Então, ela tinha uma alimentação muito restrita, com uma atividade, trabalhava, mas uma atividade física de segunda a segunda e com dificuldade de perder peso. Quando ela começou o tratamento medicamentoso da tirzepatida, ela estava mais relaxada por causa do medicamento, Tá. e aí eu mudei o cardápio, aumentei a ingestão calórica dela, e ela emagreceu. Ah, que maravilhoso. Nossa, foi assim, 11 As quilos pessoas estão menos. mais felizes com as canetas, né? O que eu É, percebo, eu debruço muito sobre essa pauta obesidade e eu percebo que as pessoas melhoram funções que ela nem imaginava. Até porque sim, eu acho que a tirzepatida e os outros análogos ainda foram pouco explorados pela ciência, né? Porque ele diminui a sim, inflamação e diminuindo a inflamação sim, melhora um monte de coisa. melhora um monte de coisa. Voltando na questão das fezes, melhora muito o É, intestino, tudo isso. muito. E tem uma outra coisa também que eu estava vendo em alguns estudos, Dani, para a gente olhar com carinho, às vezes, essa perda de músculo, tá? Porque, às vezes, claro que a gente tem que tomar cuidado, Sim. né, com perda de massa muscular, mas tem um ponto na perda de músculo que pode ser a gordura intramuscular, né? Que vai, quando você vai fazer a análise da bioimpedância, por exemplo, você não consegue enxergar Sim, isso, porque está né? entremeada, aquela Tá gordura entremeado, entremeada. Só para ser prático, você vai no açougue, você vê aquela carne, que quando você olha aquela carne, né, o homem fala assim, essa carne é macia porque ela tem gordura entremeada. Uhum. Então, não é que você só perde músculo, é que você perde aquela gordura que Que estava dentro do tava dentro do músculo. músculo. É, que dá também o cheinho, né? Sim, que ajuda a Que ficar. ajuda a ficar cheinho. Sim, Então você acaba perdendo muito. Existe também uma perda de líquido importante, porque o músculo também tem uma parte importante de líquido, então perde água, perde gordura, não né? é só proteína que perde, né? Não é Não, só a não é massa só muscular. proteína. E por outro lado, embora a gente precisa comer proteína, também não adianta comer demais, né? Existe, a partir de Ah, certo é. ponto, não adianta. Não adianta, É. e também não adianta comer tudo numa refeição só. Não, não adianta comer tudo, né. Então aí existe bem o contexto, né, então quem que é esse paciente, como é que a gente pode, fracionar a alimentação dele. Então isso tem a ver com rotina, isso tem a ver com possíveis efeitos colaterais. Então se fica mais enjoado, por exemplo, com o uso da caneta, aí a gente reduz o volume e aumenta o fracionamento, Tá. né, para comer menos, mas mais vezes ao dia. Então, se tem constipação, muda a estratégia. Então, sim, eu posso priorizar proteína, mas eu tenho que também priorizar tipos de fibra que vão me ajudar no funcionamento do intestino, e aí entra mais carboidrato, Não entendeu? adianta, ninguém vai saber fazer sozinho. Sozinho fica Esquece, muito esquece. difícil. Isso é igual atividade física. Eu desço. Você quer É, ver, me tirar na conversa quando eu tô fazendo consulta? É que eu comprei uma esteira na minha casa. Eu comprei uma é. bicicleta. A esteira que a gente compra e deixa em casa, a bicicleta que você compra para sua casa, questão de 3, 4 meses vira cabide. Cabide, é. Cabide, o lugar É, que você vai fica lá colocar as caixas, costuradinho. não serve mais É, para nada, né? não serve mais pra nada. O contexto da obesidade, ela aumenta uma gama de doenças, entre elas o câncer, e Sim. entre o câncer de mama, que é a minha área de especialidade, e onde eu debruço para estudar obesidade e câncer. Você é nutricionista oncológica, né? Você estuda isso, publica sobre isso. Precisa tratar a obesidade pós-câncer, né? Precisa, nossa, é primordial. Eu posso dizer que o combate da obesidade diminui a incidência de câncer? Olha que boa pergunta. O combate à obesidade a qualquer custo, eu acho que não. Porque eu acho que a gente entra numa aresta de composição corporal, Tá. né? Ah, posso te dar um exemplo que tem a ver comigo, com a minha Por linha de favor, estudo? claro. Há uns, acho que 7 anos atrás, eu fiz um estudo com bariátrica, cirurgia bariátrica. E eu não tenho nada contra a cirurgia bariátrica, Fica né? tranquilo. Mas alguns tipos de cirurgia bariátricas que eu estudei, elas causam modificações anatômicas importantes, que é a que mais causa perda de peso, mas ela deixa lá um estômago excluso.
Tá. né? E quando eu estudei aquele estômago, fiz diversas análises. Você sabe que eu gosto de biologia molecular, né? Então, fiz análise metabolômica, análise genética, histológica, tudo. O que que a gente identificou naquele estômago que fica separadinho? Um índice, um metabolismo favorável ao desenvolvimento do câncer. Na época foi publicado muito bem, uma revista, foi publicado na Nature, então assim, causou um estresse na comunidade de cirurgiões, principalmente no HC, porque é lá onde era, né, onde mais se faz a cirurgia, mas tudo bem, foi bem publicado. E a intenção não era atacar a cirurgia, mas era assim, essa perda de peso a qualquer custo, ela não reduz o risco. É porque, na verdade, eu acho que ela não reduz a inflamação. Ela Exato, se reduz o você não peso. mudar o estilo de vida também, né? Nesse contexto, vem um trabalho muito valioso, apresentado na ASCO, que é o maior congresso de oncologia clínica do mundo, né, em 2024, lá nos Estados Unidos. E o estudo é muito legal. Ele pegou estudou pacientes com obesidade acima de IMC acima de 35. Para esses pacientes, eles dividiam em 3 grupos a perda de Sim, peso. Um terço tratou com cirurgia bariátrica, um terço tratou com as canetas, um terço tratou com estilo de vida. E ele comparou esses grupos com o tempo. E o que ele concluiu é que o grupo que tratou a obesidade com as canetas teve um impacto maior, significativo de diminuição de risco de câncer, 13 sim, tipos. 13 tipos que estão associados à Por obesidade, né? quê? Porque a cirurgia bariátrica te faz perder peso. Sim, não quer dizer que você perca inflamação, não quer dizer que você ganhe saúde. Exato. As canetas te faz perder peso efetivamente Sim, e sim, ajuda na inflamação. E é esse sim. combate da inflamação que diminui o risco oncológico. Exatamente, é. Porque com a inflamação você traz com ela um prejuízo de vigilância imunológica, né? Então você aumenta o risco de Interessante. desenvolvimento de células anormais, né? Que favorecem o câncer. O paciente teve um câncer de mama. A mulher teve um câncer de mama e ela é obesa ou tem um sobrepeso. Como que a gente trata a obesidade dessas mulheres? Você tem acompanhado mulheres que usam canetas pós-câncer? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, sim. Você sabe que eu vi um estudo bem interessante que fala sobre terapia hormonal e o uso dos análogos, Hum, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida. A terapia hormonal, ela é um fator que reduz ainda a perda de peso. hum. E ela dificulta mesmo no uso das canetas, assim. O que que eu quero dizer com isso? Vou contextualizar. Ele dificulta um pouco mais. Então, por exemplo, se uma mulher ela alcança 20 a 25% de perda de peso com o análogo, Nossa, é coisa, hein? é bastante, né? Ux. A terapia hormonal, ela reduz essa perda para Ela 10%, compete. ela compete, né? Mas se a mulher ela mudar o estilo de Por que vida, será, né? pois é, eu acho que é Será que o porque estrogênio compete com os receptores, alguma coisa? Porque a gente sabe que a tirzepatida tem uma ação muito grande em mulheres na menopausa. Ou seja, sim, mulheres na pré-menopausa não têm o mesmo efeito da tirzepatida do que mulheres na menopausa. Será que é uma competição hormonal ali? será que é uma. Eu acho que talvez a intensidade É, da não dá pra ação saber, né? da terapia hormonal, É. será que ela é Ou, tão. ou talvez o tipo da gordura distribuída por conta da pós-menopausa, né? Pode ser? Gordura visceral. Enfim, e Mas quando a mulher muda o estilo de vida, essa perda de peso ela fica próxima a uma mulher sem terapia hormonal. que coisa. É, E no pós-câncer? no pós-câncer. Então, no pós-câncer, se ela fizer a terapia hormonal, ela tem um pouco mais de dificuldade se ela não mudar o estilo de Ah, então vida. pera um pouquinho. Pera aí que a gente vai ter que contextualizar aqui. A terapia hormonal que você está falando pós-câncer de mama é a terapia hormonal do tratamento Do oncológico. tratamento Você está oncológico, falando de exato. tamoxifeno, Tamoxifeno, anastrozol, anastrozol, letrozol. eles dificultam a perda de peso com o uso da tirzepatida, por exemplo. Uhum. Então, essa mulher, ela tem a obrigação de mudar de estilo de vida para que ela consiga atingir porcentagem semelhante a mulheres que não usam bloqueio E elas estão hormonal. perdendo peso? Quem teve Então, câncer de mama está perdendo peso com caneta? nossa, muito, Tá. muito. Um estudo publicado, apresentado agora em San Antonio, o maior congresso de câncer de mama, final de 2025. Avaliou aproximadamente 18 mil mulheres que tiveram câncer de mama, todas obesas, em uso de endocrinoterapia adjuvante, Ah, tamoxifeno, sim, anastrozol, letrozol. Essas mulheres, parte tratou a obesidade com o uso das canetas. As mulheres que
perderam peso com o uso de caneta pós câncer de mama tiveram aumento de sobrevida oncológica, Ah, recidivaram olha. menos. Sim, olha que A maravilha. caneta agindo como Sim, tratamento oncológico nessa sim, questão. Por outro lado, piorou um pouco os sintomas secundários ao tamoxifeno, ao anastrozol. é, Nem tudo são flores, sim, mas as mulheres viveram mais. A ciência hoje ainda não demonstra de maneira robusta, completamente comprovado que as canetas têm efetividade plena pós-câncer. Mas os poucos estudos que nós temos e a análise fisiológica da medicação, para quem estuda igual nós, sim. leva a crer que é uma baita medicação Uma pós-câncer, né? baita, nossa, uma baita medicação. E eu, assim, ó, eu arrisco dizer, eu acho que vão vir estudos ainda. Porque esse estudo que você comentou, né, que pode piorar um pouquinho os efeitos do anastrozol do tamoxifeno, eu acho que ele não considerou as mudanças de estilo de vida, porque você Hum, pode interferir nesses fatores, tá. tá? Então, por exemplo, se uma mulher ela tem mais névoa mental, a gente pode analisar o exame de sangue, como é que Tá. ele tá, será que tem deficiência aí, que a gente pode Complexo B, sanar, tá. complexo B. Então, a gente pode influenciar nesses fatores. Eu acredito que isso ainda tenha um impacto. Isso é muito interessante. É, É uma linha vencedora, né? é uma linha vencedora. E eu acho que é um caminho sem volta. Não tem como voltar É, atrás. Não tem como. Grazi, saindo um pouquinho das canetas agora, entendendo um pouquinho sobre mitos e verdades da nutrição na vida das pessoas, né? Tem um tema muito recorrente na oncologia, que é o uso da graviola como tratamento de pacientes com sim. câncer. Chá Isso da graviola. é comum, esse assunto? É comum, é comum. É o chá da graviola, é a água com sal integral de Qual que é Mossoró. a sua visão sobre isso? Eu acho que assim, nós não temos estudos robustos que mostrem, por exemplo, uma ação antitumoral do chá da graviola. A gente não sabe o efeito dele, né, no organismo. Por mais que seja natural, ele não é, isso não significa isento de efeitos, né? Ou seja, não substitua seu tratamento Nunca. científico pelo chá da Pelo graviola. chá da graviola, não, Mas né? pode tomar o chá da graviola? Ele traz prejuízo? Olha, eu não conheço o chá da graviola como como algum benefício. Ou seja, Eu não tomaria, também não encorajaria. é só isso, É, entendi. é. Tem alguma medicação que a gente pode usar para tratamento oncológico? Agora eu não estou falando sobre composição corporal, não, estou falando sobre tratamento oncológico. Tem alguma coisa que a natureza nos dê que ajuda no combate No à doença combate oncológica? que pode, na verdade, quando a gente pensa do ponto de vista nutricional, Claro. é, alimentação saudável e correção de deficiências nutricionais, elas elas funcionam como matéria-prima para você cultivar um metabolismo como um solo favorável à saúde. Então, você otimiza tudo a partir daí. Então, você otimiza resposta imunológica, produção de energia, produção de hormônios. O seu organismo ele tem material para funcionar adequadamente e para responder a qualquer tratamento. Uhum. Então, assim, quando a gente fala da visão da nutrição como combate às doenças, eu vejo a nutrição muito mais como garantir, assim, alimentar uma saúde para você passar pelos obstáculos. Então, esses obstáculos podem ser doenças, esses obstáculos podem ser os efeitos colaterais dos tratamentos, mas você sempre tem que organizar a sua matéria-prima para cultivar um solo, para lidar melhor com as opções de tratamento, as Ou seja, a doenças, os dieta por si efeitos só ela não vai colaterais. tratar o quadro oncológico, mas ela é a base para que os Ela é a tratamentos base. funcionem melhor. Exatamente. E para reduzir, e para você aguentar o tratamento, né? Porque tem Uhum. paciente oncológico que fica em tratamento Uhum. quimioterápico, por exemplo, por anos, né? Então, quando a gente consegue manejar a regeneração dos tecidos saudáveis durante esses tratamentos de quimioterapia, eu estou fortalecendo um corpo, né? Um organismo para manter saudável, manter mais tempo saudável aquelas células saudáveis para ajudar esse organismo a combater a doença e aguentar os tratamentos. Puxando um gancho, você falou sobre quimioterapia, né? É, a nutrição durante a quimioterapia é fundamental para a proteção É desse intestino fundamental, e melhora do tratamento, performance. muito, muito. Quimioterapia oral e endovenosa. É, É.
Precisa muito adequar a mesmo. dieta. Precisa adequar a dieta, porque você tem muito, como eu estava falando de regeneração, como os tratamentos, eles são sistêmicos, por mais que exista um alvo, né? Você imagina, uma mulher que tem câncer de mama, você tem um alvo na mama, Tá. né? E o tratamento, ele passa por todo o trato gastrointestinal, ele passa por todos os órgãos e tecidos. Tem células que vão sofrer mais o efeito, tem células que vão sofrer menos os efeitos, né? Mas são células que, além da mama, que são células saudáveis que não precisariam ser submetidas a altas doses Sim. de químio, por exemplo. Então, o que a nutrição ela pode ajudar? A regeneração dessas células Olha saudáveis. que legal. É igual, sabe, você é o melhor para esse exemplo. Muito obrigado. Espero que seja bom Quando, exemplo. quando a gente vai lá na Regina, na sua Minha esposa, esposa. esposa do Dani, é uma dermatologista maravilhosa. E a gente vai fazer um procedimento lá. Muito obrigado. Vai. Ultrassom Tá. microfocado, Nossa microagulhamento. senhora, nem me fala. Dói pra caramba. O que a gente está promovendo? Não é uma agressão Sim, num tecido que teoricamente é saudável? ele agride para poder subir. Para poder Para poder melhorar na melhorar. regeneração, sim. Então, quando você regenera, você vira alvo em receber Ah, que nutrientes. legal essa comparação, hein? Tá? Então, a quimioterapia ela faz isso, ela começa a lesar fígado, rim, por isso que a gente fica, né, monitorando. Vários órgãos saudáveis. Então, quando eu causo essas lesões, o que o organismo faz? Fígado, prioridade de recebimento de nutrientes. Sistema nervoso central, dependendo da químio, prioridade de nutriente. Rim. Então, a sua matéria-prima ela vai ser distribuída nesse sentido. Sim. Agora, você imagina quando tem alguns profissionais que falam assim, essa dieta restritiva aqui, ó, porque nós vamos matar o câncer de fome. Nossa senhora. Fala sobre esse assunto. Existe matar o câncer de fome? Não, não, com uma dieta restritiva, não. Por quê? Por causa dessa hierarquia metabólica. Então, eu tenho uma série de tecidos lesados durante o curso da doença que viram prioridade no corpo, que é para manter esse corpo ativo, para sobreviver. Então, o organismo ele fica assim: deixa eu ver se chegou B6, porque eu tenho que mandar para o cérebro. Tá. B12, ó, não chegou. E deixa, ela vai ter sono o dia inteiro, Que porque coisa não dá para interessante. manter alerta, não. Que Né? interessante. Então é isso, a gente tem que olhar a nutrição, no meu ponto de vista, nesse sentido, que matéria-prima eu estou dando para esse corpo sempre se restabelecer e se adaptar. Qual que é a relação do consumo de açúcar com câncer? Ele não é direto. Então, se não é eu comi, eu vou pegar esse açúcar aqui, ele sai E do vira meu câncer? intestino e pede licença, né? Dá licença que eu vou lá para a célula Sim. tumoral? Não. Não existe essa relação direta, mas se o seu comportamento alimentar favorece resistência à insulina e diabetes, e o que eu promovo no corpo? Um aumento de glicose constante, né, do açúcar do sangue. Então, ele sobe mesmo em jejum. Isso disponibiliza mais açúcar. Se a célula do câncer quiser, ela fala assim: vem cá, Ou igual seja, o promoção no açúcar que você mercado. come não é que ele vai, não é que ele vai nutrir o câncer, mas no Não, mas longo no longo prazo, prazo, por questões de alterações metabólicas, ele aumenta a pode glicemia, diabetes tipo 2 aumenta risco aumentar e... risco. É, Tá, é igual promoção no mercado. Você vai entendi. lá e fala assim: olha, essa lixia aqui tá em promoção, vou levar. Você fica 2 semanas só Comendo comendo lixia, lixia, sim, né? Célula tumoral, ela é assim, ela reflete o seu metabolismo. tá. Então, o que tem mais? Nossa, olha, esse indivíduo está com resistência periférica à insulina, ele não faz exercício para captar essa glicose. Vou mandar, eu vou me adaptar a esse ambiente, eu vou crescer mais. Pode mandar glicose aqui. Interessante. Tá? Então, isso acontece com todos os desequilíbrios. Colesterol. Colesterol é uma molécula que a célula tumoral ela usa para se proteger de quimioterapia e radioterapia, porque a membrana fica mais rígida. Diminui a resposta. Diminui a resposta. Então, são esses. A dieta ela vai organizar um estado metabólico Uhum. como um solo fértil para desenvolver saúde ou para alimentar uma doença. Que legal. É. Puxa, belíssima resposta. Ô, Grazi, fiquei com uma dúvida da questão da Sim. menopausa, né? Os fogachos, os calores que fazem essas mulheres sofrerem tanto. A gente sabe que a terapia hormonal, com o uso de estrogênio, da progesterona, melhora, mas nem sempre a mulher quer tomar ou nem sempre ela pode tomar. Ok. A nutrição, ela pode ajudar na melhora dos fogachos? Pode, ela pode ajudar.
Não existem grandes estudos robustos sobre isso. Mas o que a gente percebe é que alguns alimentos fontes de fitoestrógeno podem Por ajudar, exemplo? derivados da soja. Hum, Então, soja, tofu, as leguminosas. Então, isso tem que ter todo dia. um Então, não é pouquinho por assim, tem dia. que ter um pouquinho por dia. Então, isso ajuda. Não resolve. Não resolve. Aí é um conjunto de fatores. Por Tá. quê? Porque nada é potente Como como o estrogênio. estrogênio. Tá, então nós vamos somar uma dieta à base de De fitoestrógenos. fitoestrógeno, Que mais? exercícios físicos, né? Ok. Porque a regulação da temperatura está no sistema nervoso central, o exercício ajuda Hipotálamico, sim. muito. Exercício e cuidado com o carboidrato, que parece que ele pode aumentar um pouquinho Os calores. os calores. Tá, e daí vem a suplementação. E vem a suplementação, porque muitas vezes a gente consegue colocar doses de fitoestrógenos mais altas do que na alimentação. E isso parece ajudar. Então você consegue juntar o fitoestrógeno, que para alimentação tinha que ser um caminhão para você comer, e É, não vai conseguir dentro de é. uma cápsula Numa cápsula você consegue. Então, assim, exemplos de fitoestrógenos da soja, por exemplo, daidzeína, ginesteína, a gente consegue em cápsula. Eu tenho várias pacientes com uma melhora importante dos calores com suplementação. Melhora. Eu aprendi com você. Você vai, Muito obrigada. você vai me falando e eu vou replicando. Mas é muito Alguns ácidos importante, né? graxos também, ômega 3 também tem um É muito papel. importante. E sabe um outro alimento que tem fitoestrógeno, mas a gente nunca prestou atenção nele nesse cenário de fogacho? Os cogumelos. Então, existem alguns extratos. Ele, assim, não dá para falar muito dos cogumelos, porque toda a forma de registro dele ainda na É complexo. Anvisa ainda é complexo, né? Por questões burocráticas. Tá, Mas tem muitos estudos sobre alguns extratos de cogumelo com papel nesse centro de regulação hipotalâmica de temperatura, o que pode ajudar também. legal. Então, assim, não dá para ser uma estratégia isolada. Uma série de. É uma série de fatores. Então, tem que tomar cuidado com o carboidrato, principalmente refinado, né? Reduzir gordura corporal também tem impacto Acho que importante. até por uma questão mecânica, né? Dissipação de calor. Exatamente. Uhum, Alimentos fontes de fitoestrógeno na dieta diária tem que ter. E exercício físico. tá. E nada de treino fofo, né? Estilo de vida saudável, fitoestrógenos, que pode ser por alimentação ou você pode suplementar. É isso. É, Que quando eu falo de exatamente. estilo Pode. de vida saudável, eu já estou falando de boa dieta, de atividade física, diminuição Exatamente. de obesidade e suplementação com fitoestrógenos Suplementação, costumam funcionar. Nenhum muito. deles substitui a eficácia da terapia hormonal, É. mas a terapia hormonal é outro assunto para outro dia. É. Inclusive, a gente já discutiu isso aqui. Grazi, finalizando, o jejum intermitente faz sentido? Olha, ele pode ser uma estratégia, mas quando a gente compara com uma alimentação saudável, ele não tem benefícios Mas ele adicionais. pode ser uma estratégia para quê? O jejum intermitente serve para quê? Ele foi criado primeiro na intenção do emagrecimento, Tá. né? Então surgiram muitos estudos avaliando o jejum intermitente como uma estratégia para emagrecimento. Uhum. Mas quando a gente compara, saíram meta-análises e revisões sistemáticas muito recentes que não mostram benefício adicional quando comparado com uma dieta equilibrada Todo e dia. de restrição calórica, né? Porque no final, o emagrecimento, o que que é? Comer menos do que você gasta. Eu tenho a impressão que o jejum intermitente sempre é de segunda-feira, né? Porque a É, pessoa vai no final de semana, ela arrebenta. é, Daí de segunda-feira faz sentido para mim o jejum intermitente. Não, é, ela tá intoxicada no final de é. semana. O que você está dizendo é o seguinte: o jejum intermitente não substitui a dieta saudável diária. Não, Se você levar todo dia, funciona. é É muito como se melhor. fosse uma ação emergencial. É. Porque se a gente pensar assim, olha, claro, tem dia que você não tá afim de comer, Tá. né? Você fala, não tô afim de comer, nossa, comi tanto, ok. Mas você usar isso como um estilo de vida, tem gente que usa isso como um estilo de Uhum. vida. Eu acho que você começa a desequilibrar mais do que acrescentar saúde. Cientificamente não tem correlação com Não, melhora para não, não nada. tem. Na verdade, tem um estudo que saiu na JAMA, que é uma revista Grande. muito boa, falando sobre jejum intermitente em mulheres pós-câncer de mama. E aonde os pesquisadores viram benefício em hemoglobina glicada, glicose, mas olha só que Mas interessante. isso é assim, dá para entender, né? Mas o que que eles fizeram? Eles pegaram essa janela alimentar e colocaram no dia,
tá? Então, café da manhã, almoço, lanche, jantar, e fizeram um jejum na parte noturna. Então, assim, é fim de tarde, noite. Ou seja, janta cedo e fica. Ah, É, mas isso aí é a base da isso é medicina. exato, é a base da Ah, medicina do estilo de é vida, assim, entendeu? comer mais cedo e não precisa comer tanto à É, noite, né? exatamente. E daí você começa a organizar o ritmo circadiano. Agora, tem Sensacional. gente que faz jejum intermitente, pula o café da manhã, né? Ou pula almoço e só faz uma refeição, aí começa a Assim, desequilibrar eu tudo. conheço bem a estratégia de jejum intermitente. A pessoa acorda e não toma café. Não, hoje eu tô em É, jejum. Na hora do almoço, ela come mais ou menos. No é, final do dia, ela tá com tanta fome, ela é, vai pro jantar, ela come exato. que nem um. E daí ela já É, igual dorme por mamãe. empanturrada. No dia seguinte, Isso. ela. No dia seguinte você fala, nossa, É, comi tanto, vou ficar de jejum de jejum de novo, novo. né? Não É. faz sentido. Não. Perfeito, Grazi. Deixa, por favor, uma mensagem para as pessoas que nos assistem, levando a saúde a sério e conectando a Sim. nutrição nisso. Olha, tem um textinho pequeno que eu sempre gosto de falar, eu converso muito com as minhas pacientes, que todo esse conhecimento, ele é importante porque ele destaca o nosso papel importantíssimo na construção da nossa saúde, aonde a gente constrói bloco a bloco, a cada decisão que a gente toma. Então, a cada fast food que escolhemos, a cada salada que escolhemos, a cada vez que a gente levanta do sofá para correr ou a cada vez que a preguiça nos vence. Então, por mais doloroso que seja, a cada escolha que nós fazemos, nós estamos construindo a nossa saúde ou a nossa doença. Nossa, que maravilhoso. Você decorou isso? Que Sabe que lindo. não, é muito legal, né? Muito, é Eu assim. peguei um gancho, eu vi um professor meu uma vez Ah, falando alguma coisa sobre isso. nossa, Eu achei falei, não, muito demais. legal, né? Vocês estão vendo quem é a nossa Obrigada, convidada, a gente. doutora Graziela Ravassi, de uma maneira bem prática. Você é protagonista da sua saúde. É, Você faz as suas escolhas e elas podem custar caro um dia, né? Tome cuidado. sim, toma Grazi, cuidado. muito obrigado. Eu que Foi uma conversa agradeço. muito valiosa, Muito muito bom. divertida, leve. E a nutrição é uma base fundamental. É uma base Não é? importante, né? Sim, Porque a gente alimenta, né? A gente alimenta qualquer cenário. Então, a nutrição, ela é sempre o resultado final de quem nós somos, né? perfeito. Então, não dormimos bem, eu mudo a escolha alimentar. Eu estou muito feliz, eu mudo a escolha alimentar, né? Então, a nutrição, ela acho que ela alimenta mesmo o que a gente quer. Maravilhoso. Saúde a série agradece. Obrigada, eu que Até a agradeço. próxima. Até a próxima. É isso. Tchau, gente. Obrigado pela sua audiência. Nos sigam aqui nas redes sociais do Saúde a Sério, os nossos podcasts no YouTube, os nossos cortes. O nosso papel é trazer para você informação que você possa confiar. Aqui você pode confiar. Obrigado.